Saudações. Na última sexta-feira eu participei de uma live. Brevemente, eu entrei só no finalzinho dessa live. Foi uma live no canal Vitor Mostrando a Real. Para quem participou da live foi o Tricel. Talvez vocês conheçam já, né? Mas foi o Tricel, o Red Pill, o X Migtal, né? Deixa eu ver se eu verifico aqui. É Nobre X Migtal, o canal dele. E o Pílula Vermelha. E eu acabei entrando ali no finalzinho, fiz assim, acabei falando só mais ali no final mesmo. E eu acho que vale a pena comentar algumas coisas sobre essa live, né? Em específico, eu quero me focar na parte em que eu entrei, né? Pelo que entendi, a ideia da live ela foi, como é natural numa live de quase 3 horas, os assuntos foram progredindo, né? E eventualmente acabou se tocando nessa questão de casamento e de filhos, né? Sobre casamento, eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre do porquê que eu acho que ainda é uma posição válida, né? E de como os aspectos culturais se sobrepõem à legislação. E eu cito como exemplo países como Colômbia, México e o próprio Brasil, né? Em que a taxa de divórcio ainda não é tão trágica quanto é a dos países europeus e dos americanos e tudo mais. Tem muitos outros países em que nessa questão dos divórcios são países que estão muito piores do que a gente, tanto com relação à lei quanto à cultura, né? E a prova maior disso é que você tem países em que, utilizando a mesma métrica em que a gente vai chegar à taxa de 22% de divórcios aqui no Brasil, a gente vai chegar a 67%, como é o caso da Espanha, né? Então, enfim, eu já tenho muitos vídeos aqui no canal que falam sobre isso, mas o Tricel ele acabou trazendo à tona uma visão, e foi exatamente onde eu acabei dando a minha contribuição, em que ele fala o seguinte: o Tricel ele coloca o ponto de vista de que nosso DNA é merda, assim, que não vale a pena você passar o seu DNA para frente, porque você não tem um legado, você não se você assistir a live é basicamente isso que ele fala, né? A Honk Pill, né? Honk Pill que ele fala. Que enfim, que não vale a pena, né? Não vale a pena você lutar pelo seu legado, né? Você ah, ter filhos e passar o seu DNA para frente e tudo mais. É um argumento que eu já havia ouvido aqui no canal, já tinha lido aqui no canal, em um dos comentários, falando: olha, mesmo que você passe para frente os seus genes, se passa para frente seus genes, com um filho é 50%, com um neto é 25%, e por aí vai até sumir o seu DNA e tudo mais. E primeiro que não é bem assim, né? A genética ela não é. Você pode ter um filho que tem mais de 50% dos seus genes ou menos, e isso potencializa. Você passar os seus genes para frente potencializa conforme o número de filhos e netos que você tem, né? Então, se você fala de um apenas, sim, mas se você fala de forma puramente genética, né? Quanto mais filhos você tem, maior o número de genes vai ficar espalhado na piscina genética, né? E é uma coisa que é boa. Eu considero uma coisa boa o fato de que você vai tendo novas configurações de seres humanos. O que eu levantei é que essa visão ela não só é uma visão muito pessimista, mas você também pode estar privando a humanidade de um grande gênio. Assim, você partir do princípio que o seu filho existe muito risco do seu filho ser um Zé Ruela, né? Então era basicamente esse o argumento dele, que seu filho provavelmente vai ser um Zé Ruela que vai ter, que sabe, pode e ser um blue pill, ou pode ser um cara que você pode ser um homossexual, pode ser um monte de coisa que talvez você não aprove e tudo mais. E o meu ponto de vista
é que ou que você vai colocar aquela história, olha que merda que os nossos pais fizeram colocando a gente nesse mundo. E eu não concordo com isso porque eu gosto muito da minha vida. Né? Independente disso, independe de você ser militar ou não, de você ter uma mulher ou não, de você ter uma namorada ou não, de você ter uma irmã, uma mãe ou não, entendeu? De você. Então, isso independe realmente. Então, eu acho que existe esse aspecto, né? De você, assim, você não pode. Esse é o primeiro ponto. Você não pode, sem privar o seu filho, um eventual filho, assim, da decisão. Ele tem que escolher se a vida vale ou não, se presta ou não, né? E é ele que tem que decidir. Ele que vai avaliar se a vida, se essa vida é boa ou não. Eu, se meu pai não tinha como saber que eu ia gostar da minha vida, que eu ia gostar de viver, como eu gosto. Eu gosto de jogar meus jogos de tabuleiro, eu gosto de jogar poker, eu gosto de uma máquina de pinball, eu gosto de esportes de contato, eu gosto de fazer lá um, um, um Muay Thai, de fazer um Aikido, de Tai Chi, gosto de ir à igreja. Eu gosto da minha vida, eu gosto de comer, eu gosto de jogar um videogame, eu gosto de jogar. Enfim, eu gosto de viver, de respirar um ar puro. Assim, então, meu pai não tinha como saber se eu ia apreciar essas coisas ou não, essas pequenas coisas ou não, e eu as aprecio. Mas além disso, você tem que lembrar que boa parte dos gênios da humanidade vieram de pessoas comuns, vieram de pessoas que não necessariamente tinham o QI alto, né? Aliás, essa é uma constante, né? Não só os gênios vêm, geralmente, da da população, né? Da piscina genética normal, como frequentemente seus filhos não são gênios, né? Então, raros são os casos em que o filho de um gênio é outro gênio. Às vezes ele, tudo bem, é um filho que tem um QI alto, mas gênio é raro. Você vai ter alguns poucos casos na humanidade aí. Então, assim, você, eu acho que vale a pena, né? Vale a pena e além disso, isso parte do princípio de que você tem pouco valor, né? Então, essa ideia de que você não tem um legado para deixar para depois, né? E eu acho muito curioso isso. Você pensa assim, no YouTube, né? Então você tem lá o seu canal pequeno. Vamos supor que você vai abrir o seu, como o Adam, que tá abrindo o canal dele agora, né? E veio falar comigo. Uns vídeos atrás eu comentei que ele veio comentar comigo e falou: olha, eu vou usar os seus algumas das pesquisas que você fez aí, né, como fonte para o meu canal, é claro que dando o devido, né, dando o devido ah, reconhecimento. Aí ele vai começar agora, daqui ele vai ver que assim, ele vai fazer lá seus 100 inscritos, 200 inscritos, mas tudo vai progredindo de forma muito devagarzinho até você chegar nos seus 1.000 inscritos ou 500 inscritos e tudo mais. Assim, é uma coisa que muita gente que trabalha com YouTube, que trabalha com rede social vai te dizer você é que os primeiros 500 inscritos são os mais difíceis. Para quem não sabe, eu tenho uma página no Facebook, que é a página do meu livro, Escrito nas Sombras. E da última vez que eu vi, aquela página tinha 2.800 inscritos. E já chegou a ter mais até, porque é um canal, é uma página que eu não tenho dado muita atenção a ela. Ela chegou a ter mais de 3.000 inscritos, então ela foi perdendo um pouco. Ela tem 2.850, 2.900. Mas seja como for, para você chegar nesse número não é fácil, né? Para você bater 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas não é fácil. Mas quando você para e você
vai dar uma palestra e você vê uma palestra com 100 pessoas no auditório, você entende do que você está falando. Porque 100 pessoas na sua frente, quem é professor sabe disso. Você tem 30, 40 pessoas te ouvindo, é uma grande coisa já. Já é uma. Você já está lidando com muitas vidas ali. Então, quando você tem um auditório cheio com 100 pessoas, 200 pessoas, e aí você tem a noção do que é você ter 1.000 pessoas que assistiram seu vídeo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que tem lá mais de 7.000 e tralalá de visualizações. É bastante gente, cara. Né? Então você partir do princípio de que você não tem valor quando você tem tanta gente te ouvindo, é muito triste. Você tem valor. É só o que você decide fazer com isso, né? Então, você tem muito para contribuir para a humanidade e essa coisa de inscritos é prova disso, né? Você tem lá 100, 200 visualizações, para mim já é bastante coisa. Já é um auditório, eu tenho plena noção de que é um auditório cheio, né? Então, é muito mais do que muitos professores que muita gente que mudou, que escreveu seu nome na história, tinha como audiência cativa. Então você pega, não sei, pega qualquer um dessas pessoas que vem da academia de 50 anos atrás, né, 70 anos atrás, e, e eventualmente você pode ter um trabalho que vai mudar a vida de muita gente, né? E além do fato de que você está em contato, hoje em dia, ainda por cima, você pode ter lá 50 pessoas assistiram o seu vídeo e uma dessas pessoas, de repente, tem um alcance muito maior e tem esse efeito em cascata, né? A mesma coisa vale para livros, né? Então, pô, se você parar para pensar, 100 pessoas leram seu livro e essas pessoas tiram alguma coisa daquele livro que você escreveu, já é bastante coisa. 1.000 pessoas que leram seu livro, 10.000 pessoas que leram seu livro, nossa, imagina quantas vidas você está tocando, né? E isso vale para tudo, né? Para serviços que são muitas vezes triviais, né? Então, eu lembro sempre do meu avô, ele trabalhou durante muito tempo como pedreiro, e ele sabia dizer todas as casas que ele tinha ajudado a construir, né? Então ele falava, olha, eu ajudei a construir tal casa, teve aquela mansão que eu ajudei a construir, teve aquela casinha ali que eu ajudei, uma casinha do fulano de tal no lugar tal, né? Ele tinha um orgulho daquilo, né? E ele ampliou a casa, ele comprou uma casinha e ampliou essa casa, transformou num sobrado, que era a casa em que ele vivia com a minha avó e tudo mais. E ele tinha um orgulho daquilo. Ele também trabalhou na Santa Marina, né? Que faz pratos e coisas de vidro no geral, né? Copos, coisas de vidro assim. E ele falava, ele imaginava quantos pratos que ele fez, quantas coisas de vidro que ele ajudou a fazer não estavam nas mesas das pessoas, né? Então, se você não tem essa noção, realmente fica muito difícil de você ver o valor de um ser humano, mas eu acho que assim, a gente tem que pelo menos tentar resgatar isso. Eu sou super a favor de MGTOW e tudo mais, no ponto em que ele te ajuda a melhorar como pessoa, né? Então, tudo bem, se você não vai se focar mais em mulheres, não vai se focar mais em pegar a mulher, eu espero que o tempo que você tem para você esteja utilizando para melhorar a si mesmo, certo? Agora, se você vai ter um ponto de vista que é tão pessimista, eu acho que isso acaba assim sendo. Porque o que ele falou, a forma como ele falou, acaba sendo meio triste, né? E por fim, ele comentou também sobre a questão da telegonia, né? E tem outras coisas genéticas aí, que é basicamente o fato de que os, os filhos, às vezes, eles pegam, né? Fica lá o DNA dos parceiros anteriores da esposa,
e essa possibilidade não é uma teoria confirmada, né? Nós não existe, não é comprovada no ser humano, mas seria essa ideia de que é possível que algum resquício de DNA fique ali e acabe entrando, né, na genética dos filhos que ela tenha, né? E às vezes alterando a própria genética da mulher, né? Então tem muitas coisas nessa questão genética que nós não entendemos. Mas aí a gente tem que primeiro entender de que nós não entendemos, né? E aí fica mais uma vez eu vou bater nessa tecla de que você procure ficar que um critério, se você decidir eventualmente ficar com alguma guria, é que ela tenha tido poucos parceiros. Essa é uma boa razão, né? Mas ou de preferência virgem. Aí tem gente que vai falar que é o unicórnio que ninguém nunca viu. Tá errado. Eu tenho as estatísticas para mostrar que tá errado, mas eu não vou tratar delas aqui nesse vídeo. Eu vou deixar para um próximo vídeo. O número de virgens não é tão pequeno assim, mas como eu acabei de dizer, é assunto para um próximo vídeo. Mas você não tem que acreditar em mim. Eu acho que MGTOW é uma escolha perfeitamente normal e natural. E se você quiser ser MGTOW, só tenha em mente que, sabe, você tem valor. Você decidindo ou não ter filho, vale a pena você lutar por um legado e vale a pena você lutar pelo seu legado. E se um dia você decidir ter filho, você mudar de ideia, conhecer uma guria legal, você decidir ter filho, que vale a pena, não é uma coisa que você simplesmente está colocando ele num mundo horrível. Eu não enxergo um mundo como algo tão horrível assim. Eu gosto de viver e espero que vocês também apreciem a vida de vocês. Então é isso que eu tenho para dizer, é isso. Então, como sempre, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, dá uma... Se você se interessou pela live, é uma live em que basicamente tinha muitos, assim, era gente da Real, realistas, MGTOWs e essa coisa da pílula vermelha. O pílula, durante boa parte ali, ele ficou sozinho no grupo dos casados, né? E eu entrei ali no finalzinho, então só fiz algumas interferências ali, foi muito pontual o que eu disse. Basicamente essa questão dos gênios, né? Então sem ele, aí o Tricel até levantou a questão do Santos Dumont. Quem que se lembra quem sabe quem são os filhos do Santos Dumont, mas isso não é importante. O importante é que o pai do Santos Dumont não sabia que teria o Santos Dumont como filho. E é isso que é importante. E o fato de que os descendentes do Santos Dumont que estiverem por aí, eles certamente se orgulham de serem descendentes dos Santos Dumont e eles certamente vão lutar para preservar o legado dele. E sem esse tipo de gente, nós não teríamos aviões no mundo afora, né? Então, sem que essas pessoas tivessem entrado assim, sem que os pais dessas pessoas tivessem dado a chance delas existirem, a sociedade não teria progredido. Então não haveria a progressão da sociedade. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.